Bom dia, senhores deputados. E agora vai ter filminho. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores deputados para ver e aplaudir um padre que fala indignado e fala de uma palavra que foi a primeira vez que eu ouvi. E quando eu comecei a refletir, eu digo exatamente o que está acontecendo. Cristofobia. Estamos num país onde existe um grupo minoritário que domina a nossa mídia, que coloca sobre refém aquelas pessoas que não têm coragem de dizer o que pensam e vão para o politicamente correto, porque são covardes. E aí eu destaco os grandes apresentadores de televisão e alguns, não todos, jornalistas. Pela onda de politicamente correto, de não perder seguidores, de ser bonzinho, de ser progressista, eles concordam com coisas que, com certeza, dentro lá do seu coração, não condiz com o que você pensa. Mas agora convido a todos para assistir esse vídeo. E agora vamos falar dos inúmeros casos de manifestações de arte classificados assim por seus autores e patrocinadores, país afora, e que tem gerado muita polêmica. Pois é, um vídeo publicado pela Diocese de Palmares, no Pernambuco, do Henrique Soares, reflete sobre o que de fato está acontecendo. Boa parte da sociedade já não considera mais Cristo, já não considera mais que o homem vive diante de Deus. Isso já é péssimo. Então, o que nós estamos vendo é uma sociedade que vai se desagregando. O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, e se prepare, porque nós vamos ver cada vez mais isso. Então, para salvar essa sociedade, se salva com famílias que tenham valores. E valores cristãos, porque o cristianismo é a base cultural da nossa sociedade. Existe hoje uma onda muito forte de cristofobia. Um ódio a Cristo e à igreja. Não aceitamos a cultura gay, é uma cultura perversa e que perverte. Eu não estou falando aqui das pessoas homossexuais, então nem venham com história de preconceito. Não é? É a cultura gay, é a militância gay como ideologia, que quer desconstruir os valores da nossa sociedade. Então, o que aconteceu em Porto Alegre é sacrilégio, é vilipêndio. O que é vilipêndio? Desrespeito aos símbolos de uma religião. Então, isso é crime no Brasil. É isso. Quando pisar no seu calo, grite. Quanto à questão do que aconteceu em São Paulo, ali, veja, é uma incitação à pedofilia. Isso é reprovável, isso é uma amoralidade. Olhe, mas é arte. Arte não. Arte não. Se eu fizesse um show matando uma pessoa, isso é arte? Não é qualquer porcaria, desculpe a expressão, mas eu vou repeti-la. Não é qualquer porcaria, não é qualquer comportamento pervertido e perversor que se pode chamar de arte. Então, é preciso estar atentos. É impressionante como a descristianização, como uma ideologia do politicamente correto, outra ideologia maldita, e a ideologia de gênero tem destruído, mas destruído na alma, a juventude, a infância e valores da família. O vídeo completo está disponível em nosso site noticias.cançãonova.com. Vocês viram aí, deputado João Henrique, coberto de razão. Sou evangélica, mas meus aplausos a esse padre. Meus aplausos ao padre Paulo Ricardo, que também comunga com a mesma questão. E meus aplausos, sim, a Silas Malafaia, por que não, pastor. Meus aplausos aos Magno Malta e outros deputados que têm levantado a voz contra esse tipo de cultura que está crescente no nosso Brasil. E, mais uma vez, apoiados por uma mídia e pelo povo do politicamente correto, onde eles conseguem dizer que o crime no Brasil virou arte. Porque é o que eles realmente estão fazendo. Quero citar aqui, e eu já agradeço a minha amiga ali, que mandou para mim uma matéria de Giza Veiga, onde ela fala o seguinte:
Muito já se falou e continuam falando sobre as recentes polêmicas, manifestações artísticas com cenas explícitas de sexo, inclusive zoofilia, performance de duvidoso bom gosto, para dizer o mínimo, com permissão de entrada e interação de crianças. Seus defensores falam em histeria da direita e censura. Discordo. Por princípio, sou contra qualquer tipo de censura, mas a exemplo de algumas peças teatrais, há que se demarcar um limite de idade para frequentadores em determinadas manifestações, deputado Janduí. Você que comunga de uma fé espírita, que tem todo o respeito pela criança, pelo nascituro, está vendo, como eu estou vendo, a nossa sociedade se denegrindo. Cada vez mais crianças e adolescentes grávidas. Por quê? Por conta de uma erotização precoce pregada por uma mídia que insiste em empurrar de goela abaixo essa cultura do sexo livre, como se fosse animais. Essa sanha do movimento LGBT, e eu digo sanha mesmo, não pense em outra coisa, parece até animais naqueles momentos do cio. É isso que parece, gente. Por que tanta insistência? Eu sei que vai dar rolo essa minha palavra aqui. Por que tanta insistência em erotizar criança? Por que tanta insistência em colocar uma criança pegando no homem nu, tocando no homem nu, onde a inocência dela está sendo testada ali? Sabe por quê? Em outro momento, numa escola onde ela estiver presente com um inspetor pedófilo, que vê o inspetor colocar o seu órgão genital para fora e pedir que ela toque, ela vai achar natural. Lógico, ela não já fez isso antes? Não é arte? Não é arte, gente. Não é arte colocar nas hostes da Igreja Católica os nomes de órgãos sexuais masculinos e femininos. Não é arte o homem despido colocar a santa que está tendo aniversário, que vai ser amanhã, e está tendo festas imensas em Aparecida. Mas ele rala a santa. Será que isso não é incitação ao ódio? Para que mais ódio? Você pega uma santa onde os católicos se ajoelham diante dela e acreditam nela, ele rala aquilo dali e depois se cobre com aquele pó. Gente, onde é que nós vamos chegar? Onde é que nós queremos chegar? Estamos à beira do dia 31, que vai ser os 500 anos da Reforma Protestante no mundo. Aí nos deparamos com a revista Veja, dizendo que os evangélicos que estão crescendo, que já está aí 1/3 da população brasileira, incomodam. Incomodamos mesmo. E olha só, para completar a semana, acabamos com uma reportagem do Fantástico, da Rede Globo. Pois não. E qual é a lição que nós tiramos dessa reportagem da Rede Globo? Onde ela quis colocar traficantes que são intolerantes como bandistas em comunidades dominadas por eles, porque são religiosos cristãos. E não porque são bandidos, viu, gente? Com ética e moral distorcida. Eles fazem isso porque são crentes. Foi isso que o Fantástico quis passar para as pessoas. Não há problema algum em avacalhar com o símbolo do cristianismo, inclusive com Jesus Cristo, desde que você faça isso através da arte. Mas eu já quero ouvir o deputado Aníbal Marcolino. Deputada Elisa, eu acho que as religiões nós temos que respeitar. O que, infelizmente, está acontecendo são os excessos. São ações por parte de alguns que não se satisfazem em simplesmente ter uma opção sexual, mas invadir o espaço da outra, tornar público determinados posicionamentos. E isso, infelizmente, para essas pessoas que acham que, mostrando desta forma, vão ter um espaço seu, né, referenciado, enfim, isso não está acontecendo. Eu conversava com os colegas, veja bem, como é que um cidadão, ele faz, eu vou ser rápido, um projeto,
que vai ser transformado em lei, que um cidadão, por exemplo, que é homossexual, ele possa usar o banheiro feminino. Isso é um absurdo, até porque você não tem nem como diagnosticar, perceber realmente se aquela pessoa é ou não é. Eu vi até alguns colegas brincando, eu vou dizer que eu sou homossexual, para entrar no banheiro feminino e ver as meninas. Isso é um absurdo. Aquela cena ali, ainda bem que no Rio de Janeiro proibiram, é gritante. Você é uma criança, foi a mãe que levou, ela devia ser presa. Uma irresponsabilidade tamanha. Eu não, já disse, inclusive semana passada fiz uma referência a esse respeito, não ia tocar nesse assunto, mas realmente aquilo ali saltou os olhos, né? Aquilo ali agrediu as famílias, né? O pai e a mãe. Né? Você pegar, desde uma criança pequena, não orientação sexual, que é botar duas crianças para se beijar, duas meninas e dois homens, enfim, eu acho uma falta de respeito. Né? Ainda bem que existem pessoas como Vossa Excelência e como outras também, que usa a tribuna e que faz justamente essa denúncia. Parabenizar pelo pronunciamento. E, infelizmente, as pessoas têm que ter mais uma educação a esse respeito. E, infelizmente, isso não está acontecendo. Deputada Aníbal, muito obrigada também por ter referendado esse meu pronunciamento. E eu coloco outra questão aqui. Será que o juiz que determinou que aquele homem que se tornou mulher, inclusive no seu registro de nascimento, foi mudado, que para mim eu acho isso uma falsidade ideológica, será que ele vai se responsabilizar pelos casos que poderão acontecer quando, de repente, aquele homem que se sente mulher agora, dentro de um banheiro feminino, não se sentisse mais mulher e se sentir homem? E agora? E mais, essa onda que está crescendo no Brasil está tirando-se os direitos das mulheres. Porventura, se um homem que virou mulher quiser concorrer numa corrida esportiva com as mulheres, ele vai ter o direito de assim fazê-lo? Hein, deputado João Henrique? Ele agora não é mulher? Agora, será justo se ele ganhar? Não, com certeza não. Porque ele é biologicamente um homem que tem uma força, que o seu poder de competição está muito maior acima da mulher. E outros casos. É por isso que eu estou com vontade, sabe de quê? De propor que o nosso governador, já que é tão ativista, né, com a questão dos cartazes, essa lei totalmente inconstitucional, que eu vou até chamar o deputado Anísio Maia para a gente ir lá na Polícia Militar, para nós irmos lá no quartel do Exército, que é um órgão federal, Cabo, para a gente exigir que ele coloque a placa. Vamos ver se ele vai colocar. Não, a gente poderia fazer melhor. Poderíamos convidar o movimento LGBT, o MEL, por exemplo, para fazermos como fizeram aqui no Shopping Cidade. Invadiram as lojas, colocando os cartazes e ainda ameaçaram, se não colocar 10 mil de multa. Será que eles têm coragem de fazer essa mesma visitinha lá no quartel do Exército, no agrupamento de engenharia ou na Marinha? Vamos fazer, gente. Eu até vou com vocês, para ficar só de olho, né? Será que a lei agora não é constitucional? A lei está nessa casa. Pedir a revogação de ambas as leis, a lei 10.875, a dos cartazes, como uma lei inconstitucional, a lei 7.309, que é outra lei inconstitucional, que avilta contra o artigo 22 da nossa Constituição, onde diz que é privativo da União legislar sobre direito civil, direito do trabalho, direito do comércio, e essa lei está legislando sobre tudo isso. Aí eu quero ver, vamos fazer um teste aqui. Eu falei ontem com o deputado Evásio, ele disse que o meu projeto é constitucional porque é um direito do deputado pedir a revogação de qualquer lei, com exceto, logicamente, da Constituição do Estado. Mas qualquer lei ordinária pode ser pedido. Mas vamos ver o mérito. Será que nós, deputados, depois que nós fizermos, sim, um debate profundo sobre essas duas leis, que eu vou pedir uma audiência pública sobre isso, será que vamos ter coragem de ir contra a lei maior do nosso Brasil? Isso é um perigo, gente. O pessoal do movimento LGBT, o pessoal de esquerda, está se demonstrando uns belos de um ditador. Isso é um perigo crescente da nossa nação, onde, em causa própria, legislam e desrespeitam a nossa lei maior.
eles não falam tanto de diversidade, eles não falam tanto de vamos obedecer às normas, mas são os piores. Não obedecem regimento interno de casa nenhuma, não obedecem legislação oficial dos nossos governos e muito menos, baseado no respeito à diversidade, não estão obedecendo a nossa Carta Magna. Isso se chama ditadura. É um povo que quer um governo amplo, que abarca o todo, que se coloque na religião do cidadão, se coloque até no seu modo de vestir, muitas vezes, se coloque na cultura da criança. Esse povo da esquerda, eles querem que nossas crianças de 14 anos, que baixe o consentimento de sexo para 12 anos. É esse povo da esquerda, como Jean Williams, Érica Cocai, toda aquela bancada de Maria do Rosário lá, que querem que a criança possa fazer mudança de cirurgia de mudança de sexo com 9 anos de idade, sem o consentimento dos pais. E que se não fosse eu, na época vereadora, em abril de 2015, ter usado a tribuna na Câmara e pedindo, pelo amor de Deus, ao deputado federal Luiz Couto, do PT, que deu o seu parecer favorável por essa lei absurda de fazer com que as crianças possam mudar o sexo sem o consentimento dos pais e que possam usar a defensoria pública para ir de encontro com seus pais. No outro dia ele mudou, ele disse que ia mudar. Não sei se mudou, mas ele disse que ia mudar. Lei, se eu não me engano, 5.003, de dona Érica Cocai e de deputado Jean Williams. Deputado Jean Williams, que é homossexual assumido, mas que se fantasia de Che Guevara, que era um homofóbico, que matava homossexual, que matava prostituta. Eu não consigo entender. Esse povo diz,